O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, neste sábado da 3ª semana deste tempo da Quaresma, o Senhor nos traz este Evangelho, um convite a meditar um pouco sobre o valor da oração. A oração sincera, a oração de um coração realmente entregue na vontade de Deus, que se apoia em 2 colunas firmes, a fé e a humildade. Sem as 2 atitudes, fé e humildade, nada se torna expressivo, nem sequer tem sentido na vida espiritual. Por isso, o Evangelho, que acabamos de ouvir, é antes de tudo um convite a sermos aquilo que somos diante de Deus. Diante de Deus não pintamos uma cara boa, enfim, não nos mascaramos, pelo contrário. E o Evangelho traz exemplos claros. Um diz: olha, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo outro, e por aí adiante e tal. E o outro simplesmente: eu sou um pecador. É assim que nós devemos recordar que diante de Deus, por mais que de repente sejamos pessoas boníssimas, que nos aplicamos realmente a fazer penitência, a fazer caridade, a viver assim a fidelidade dos mandamentos, tudo bem, e é louvável, e nem só isso, é necessário. Mas não podemos com isso nos julgar maiores do que os outros, porque aí já começamos um outro pecado que é bastante grave, o orgulho, a soberba, e o olhar altivo de quem se vê maior do que os outros, e nunca seremos capazes de reconhecer, portanto, o que Deus faz em nós. É aqui que muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes acabam se perdendo, porque olham para os próprios méritos, para os próprios dons, julgam a própria força, o bem que fazem, esquecendo que é Deus que coloca tudo isso. Por isso, tão necessária a humildade nesse tempo, nessa vida, para não aparentar uma santidade, às vezes, apenas de fachada, de aparência. Peçamos ao Senhor que nos dê uma profunda humildade, portanto, de realmente primeiro enxergar a bondade, a grandeza, a onipotência de um Deus que nos permite tanta coisa, e ali também enxergar que Deus está sempre disposto a nos perdoar e que muito nos ajuda, portanto, nesse processo. Nós precisamos desse perdão. E de outro lado também, de não deixar-se envaidecer pela soberba, que pode botar a perder toda a construção espiritual. Quem está de pé, cuidado para não cair, ainda dizia recente uma palavra que ouvimos na missa no domingo passado. Ou seja, cuidemos, sejamos como aquele publicano que humildemente pede: Senhor, tem piedade de mim. Do que adianta os holocaustos, os sacrifícios, se não há sinceridade do coração, se não há essa confiança total, reconhecendo que Deus é Deus e nós precisamos da sua grandeza. Não podemos, pois, diante de Deus bancar aquilo que às vezes é só aparência. O coração sincero encontra lugar diante de Deus. A contrição
próprio livro dos Salmos vai dizer, né? Deus está perto dos que têm um coração contrito e salva os que têm um espírito abatido. Peçamos ao Senhor a graça de considerar este exemplo do Evangelho neste dia e pedir diante dele que nos tire a soberba da vida, que destrói o amor, que destrói a caridade, que por vezes prejudica a nossa caminhada rumo à santidade. Que o Senhor te abençoe neste dia e possas vivê-lo todo ele na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.